E o Flamengo, que pode estar vendendo o Ayrton Lucas por 30 milhões de euros para Roma. Esse assunto deixa a gente assustado, porque sempre quando vem algum time interessado nas peças fundamentais do nosso time, a gente fica, caraca, se vender a gente não vai achar outro igual. Então vou estar falando sobre isso. Vou estar falando também sobre o Rodrigo Caio no Cruzeiro. Que história é essa de Rodrigo Caio no Cruzeiro? Ele que respondeu uma proposta do Cruzeiro. Vou estar falando nesse vídeo também. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. O canal cresce dessa maneira. Gente, é de graça, não custa nada você fazer isso. Então vamos para as notícias do Flamengo. E já começar falando sobre 3 goleiros que foram contratados na base do Flamengo. Um goleiro de 13, outro de 15 e outro de 16 anos. O Flamengo não é de hoje que vem investindo na sua base. O Flamengo quer ter jogadores ali bem qualificados justamente para poder chegar no profissional e render no time profissional e também ser vendido num preço que ajude o clube financeiramente. E eu vou começar falando do mais novo até o mais velho. E o goleiro de 13 anos que o Flamengo contratou é o goleiro Henrique Braz. O goleiro ele que estava ali no Avaí, só que ficou sem clube e o Flamengo foi lá e contratou o jogador. O de 15 tem 1,87 m, é mais alto que eu tenho 1,84 m. Eu sou alto, mas ele é bem mais alto que eu. Tem 15 anos, ele é o Caio Assis e ele já até passou pela seleção brasileira ali de base, sub-15. E o outro de 16 anos é o Eduardo Junque, ele que veio do Avaí e vai estar ali no sub-17 do Flamengo. Ele vai fazer 17 anos já, tem 16. E o Flamengo vem se reforçando cada vez mais na sua base. Que bom, né? É bom saber disso porque o Flamengo vai criando ali os seus jogadores para poder estourar lá na frente e jogar muito bem. E continuando na base ainda, um profissional foi demitido. Eu trouxe a notícia aqui no sábado de que foi contratado um profissional do Galo, que foi o Vitor Aurélio, que justamente para fazer o trabalho ali da transição de jogadores da base para o profissional. E quem estava antes era o Thiago Rocha, esse que foi demitido. O Flamengo encerrou o contrato com ele, rescindiu e ele não faz mais parte das categorias de base do Flamengo. Gente, falar de uma notícia assim muito chata assim de dar aqui pra vocês é sobre o Rodinei. O Rodinei que ficou de férias nesse mês agora e veio pro Brasil, e lá a sua casa na Grécia foi furtada. Os assaltantes lá, os ladrões, levaram um cofre que tinha o passaporte da família, tinha documentos, tinha joias, tinha dinheiro. Então eles levaram, deixaram a casa toda revirada. O Rodinei, quando chegou, viu que a casa não estava legal, viu que a casa estava toda bagunçada, que seus pertences haviam sumido e acionou a polícia local. Acionando a polícia local, a polícia fez uma investigação, foi ver as câmeras de segurança e estão tentando pegar os caras que roubaram as coisas do Rodinei. Isso é muito chato, gente, porque a gente pensa, caraca, a gente mora no Brasil. No Brasil tem muitas coisas assim. E a gente nem imagina que em outros países também ajam dessa maneira, que casa de jogador, que geralmente é bem protegida, eles consigam fazer isso. Então, desejar aí forças ao Rodinei, que ele consiga logo as suas coisas de volta. Gente, falar de preocupação no Flamengo, o Gabigol ele não treinou novamente com bola. Fez o treino separado. Ele que está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. O jogador que teve uma lesão no jogo contra o Fluminense, o jogo que ele fez aquele gol já lesionado. Nos jogos seguintes ele não jogou, ficou ali de fora. A gente viu que ele entrou no último jogo que o Flamengo jogou, se eu não me engano foi contra o Grêmio, que ele jogou o primeiro tempo. Então o Gabigol vem fazendo esse trabalho. Esse trabalho é justamente para reforçar os músculos do jogador para voltar ao seu ápice, ao seu normal. Até porque se ele jogar com um músculo desequilibrado, uma perna maior que a outra, uma perna mais forte que a outra, ele pode se lesionar novamente. Então o Flamengo entende que esse é o trabalho específico para o Gabigol voltar o quanto antes. E o Gabigol ele faz a diferença, né? O Gabigol ele é o tipo de jogador que não é habilidoso, não é muito veloz, perde muito gol, mas cria jogada, abre espaço lá na frente no ataque e tem sido bem solidário. Às vezes ele não está com condições de fazer o gol e ele entrega a bola para o Pedro. Quando tem o Bruno Henrique, é o Bruno Henrique. E quando tem outro jogador na condição boa, ele dá o passe. Então é um jogador que faz muita diferença, mesmo não sendo um jogador tão habilidoso. Então o Flamengo, para mim, perde esportivamente sem o Gabigol e que ele volte o quanto antes. Gente, eu vou estar falando aqui sobre a situação do Rodrigo Caio. A informação que saiu do jornal O Dia
é de que o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta oficial pelo Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que está no seu último ano de contrato, agora nessa janela de transferência já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe e o Flamengo não vê com bons olhos a renovação dele. E vendo isso, o Cruzeiro pensou, eu vou fazer uma proposta por ele. Eu vou tentar aqui, vou ver qual é a dele. E o Cruzeiro fez uma proposta oficial. E segundo a rádio Itatiaia, o Rodrigo Caio respondeu a essa proposta do Cruzeiro. E ele disse que a sua prioridade é cumprir o seu contrato com o Flamengo. Só que, gente, eu acho que as coisas podem mudar. Porque o Flamengo até o momento não se mostrou favorável à renovação dele. A gente vê isso. E caso o Cruzeiro apresente uma proposta boa para ele, tendo em vista que o Flamengo não vai mais contar com ele, talvez ele nem fique no Flamengo nesses 6 meses que tem aí de contrato. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu fico pensando, Rodrigo Caio, se não fosse as lesões, eu acho que esse cara jogava mais umas 5 temporadas no Flamengo. Porque ele mostra que é um bom zagueiro. Ele mostra que é um zagueiro diferenciado pela raça que ele tem. Um zagueiro que em 2019 fez a diferença no Flamengo. A gente tinha ali o Pablo Mari, mas a gente sabe que quem se destacava em velocidade e em cortes feitos na zaga ali, em desarmes, em todas essas coisas, era o Rodrigo Caio. Pela sua raça. Pô, às vezes ele vinha de cabeça pra tirar a bola lá do atacante lá, batia de cabeça com o atacante, saía com o nariz sangrando e continuava. Então, essa é a imagem que fica pra mim do Rodrigo Caio, e não das suas lesões. É triste saber que o jogador pode sair agora, depois de ter tido várias lesões, depois de ter sofrido tanto com o seu joelho, com as suas deficiências do seu corpo. Mas eu fico feliz de ver que o jogador, enquanto pôde, se entregou ao máximo pelo Flamengo. Então, caso você saia, Rodrigo Caio, que você seja muito feliz no time que você estiver. Só não seja feliz contra a gente, contra o Mengão. Mas foi muito bom ter você. Tô falando como se ele já fosse sair do clube, né? Mas tudo indica que o Flamengo não vai renovar com ele. Porque muita lesão, salário alto, tem tudo isso que interfere na renovação dele. Gente, falar sobre Ayrton Lucas, saiu uma notícia de que a Roma estaria disposta ali a pagar o preço da multa do jogador para tirar o jogador do Flamengo. Que história é essa? A gente sabe que a multa do Ayrton Lucas ela é de 30 milhões de euros, que daria ali entre 182 milhões de reais a 183, por aí. É uma multa que, se ele saísse por esse preço, seria o jogador mais caro, seria a venda mais cara do Flamengo nos dias atuais. Mas o que eu tenho a dizer aqui para vocês é que fontes ligadas ao atleta e ao Flamengo já disseram que não teve nenhuma proposta até agora. Por quê? Na semana passada eu trouxe a notícia aqui de que o Real Madrid gostaria de ter o jogador, a Juventus também mostrou interesse, mas mostrar interesse, observar a situação não é proposta. Mas essas coisas assustam, porque o Ayrton Lucas, ele é um jogador que faz gol, é um jogador que arma a jogada, é um jogador que defende bem, tem velocidade, tem arrancada, é um jogador perfeito para o futebol europeu. A gente vendo isso, a gente fica preocupado, porque no Brasil é muito difícil você conseguir lateral com essas características e ele se manter por muito tempo aqui. Eu não sei se pelo valor da multa o Flamengo ia segurar o jogador, mas o Flamengo tinha que ter em mente algumas coisas. Tudo bem, eu não posso competir com o mercado europeu. O meu jogador aqui ele vale muito pra gente, mas pra eles ainda é pouco. Mas o plano esportivo da gente pode fazer com que o jogador fique. A valorização dele aqui no Brasil pode fazer com que ele fique. E o Flamengo entender que não precisa vender o jogador também ajuda bastante. Porque o Ayrton Lucas está bem acostumado com a cidade do Rio de Janeiro, está acostumado com a torcida do Flamengo que ama o cara, está bem ambientado em tudo, gente. Então, o Flamengo poderia colocar ele na lista dos não negociáveis e simplesmente segurar o jogador independente dos caras virem com a multa. Até porque você perde muito se você vender um lateral desse, que hoje em dia é um dos melhores do Brasil. É o melhor na posição, né, gente? A gente em 2021 para 22 teve ali o Arana, no caso no time do Galo, mas ele era de seleção brasileira. E ele se lesionou, teve a sua lesão bem séria no joelho, tirou ele da Copa. E até então ele era o melhor lateral do Brasil. Só que depois que o Ayrton Lucas chegou no Flamengo, cresceu de produção e veio a sua ascensão, ele mostrou que realmente ele era o maior lateral do Brasil, o melhor. Então, Flamengo, não vende.
vai por mim, a gente não quer que ele saia. Tem jogadores que o Flamengo tem que segurar, precisa segurar. Um jogador que saiu há pouco tempo que o Flamengo precisava segurar era o João Gomes, valorizar ele. Porque uma coisa que me irrita é a seguinte: você tem um jogador como o João Gomes entregando muito dentro de campo, jogando muito bem, marcando, armando jogada, ganhando 250 mil por mês, e antes disso só ganhava 50 mil. Aí subiram para 250. E você ter o Vidal no banco ganhando 1,5 milhão. É uma coisa assim que dá raiva, gente. Dá raiva porque o Flamengo poderia ter valorizado o João Gomes ainda mais. Valorizou só para vender. E isso deixou a torcida muito chateada. Então, sobre o Ayrton Lucas, não tem proposta, ainda bem, mas pode ter porque a janela de transferência nem abriu. Só vai abrir depois do dia 1º de julho. Então, muita coisa pode acontecer. Então, Flamengo, segura. Segura esse jogador porque ele é importante. Ele faz a diferença ali na lateral. O Felipe Luiz ele não conseguiu ali jogar até agora. Ele que voltou de lesão, mas não está no seu ápice técnico e físico. E simplesmente não consegue tomar a vaga ali do Ayrton Lucas por ele estar jogando muito. O Ayrton Lucas, então, é um jogador inegociável. Flamengo, segura esse jogador. Flamengo treinou hoje, visando o jogo de quinta-feira, vai treinar amanhã. E o único desfalque aparentemente é o Gabigol. E o Mateuzinho começou hoje o seu tratamento para voltar para os campos, está fazendo um trabalho ali de transição. Então, aparentemente, os únicos jogadores que não estão à disposição é Gabigol e Mateuzinho. Espero que esses jogadores voltem o quanto antes. E o Bruno Henrique tem sido avaliado justamente para ver se o São Paulo pode utilizá-lo como titular ou se ele vai continuar sendo reserva. Ele que tem se destacado bastante nos treinos. Não sei se vocês viram uma foto dele. Ele foi dar uma cabeçada assim no treino. Ele pulou muito alto, o Bruno Henrique foi numa altura assim, a lá Cristiano Ronaldo, sabe? Foi muito alto mesmo. E pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu vejo a evolução desse canal e é você. Você que tem feito esse canal crescer a cada dia e evoluir. Esse canal ainda não está monetizado e não estou recebendo por ele, não ganho um centavo ainda. Mas o meu compromisso aqui é de trazer 3 vídeos por dia falando do Flamengo pra você. Então, se você não tá atualizado, se tem notícias que você não pegou, vai nos vídeos mais cedo, veja lá os vídeos, curta, compartilhe, comente. Quando você comentar aqui, eu vou tentar ler os comentários de vocês aqui nos vídeos. Então é isso, pessoal. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, ó. Valeu!